A paz do Senhor, grupo, ministério, levando Jesus às nações. Quero começar com você, nesta madrugada, um estudo sobre a igreja precisa orar. Sem oração, nenhuma igreja vence. E quando eu falo que a igreja precisa orar, eu digo que todos nós precisamos orar. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos cada um de nós. Uma igreja sem oração não vence. O estudo é um estudo conciso de oração e intercessão. Vamos lá? Vou tentar não trazer áudios grandes, longos, para que todos possam acompanhar, serem edificados e abençoados por Deus. Um dos meios mais poderosos que pode definir a sobrevivência de uma igreja é a oração intercessória. Sem oração, a igreja fica estagnada e não caminha. Tudo o que ela fizer não produzirá efeito significativo. A igreja deveria ser o prolongamento da pessoa de Jesus, encarnada na vida da comunidade, das pessoas que frequentam aquele lugar. A oração alimenta o espírito e um grupo de pessoas que amam ao Senhor. Uma igreja composta de pessoas verdadeiramente convertidas não se satisfará numa reunião sem a presença soberana e sobrenatural de Deus. Oração intercessória. O que é a oração intercessória? Uma igreja sem a verdadeira comunicação com Deus, através da oração, pode tornar-se apenas um clube social e não alcançar o objetivo para o qual foi constituída. Deus se afasta e as pessoas não serão convertidas do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas não vão se comprometer e se converter a Jesus. Pode até se converter ao pastor e ao ministério, mas ela não será igreja de verdade. Quando uma pessoa ela não tem vida de oração, ela se apega a pastores, ela se apega a igrejas, mas ela não se apega a Jesus. Quando uma pessoa vai à igreja, precisa ter um encontro diferente, tem que sentir um ambiente diferente, pois a presença sobrenatural de Deus deve estar ali, e só se fará ali, se ali tiver pessoas de oração. Deus é o mais interessado em se manifestar e atender o povo em sua fome e sede de suas pessoas e de sua presença. No mundo, as pessoas estão cheias de problemas, não sabem como enfrentá-los, procuram soluções e não encontram em nenhum lugar. A igreja tem que oferecer o que o povo está procurando em termos de conforto espiritual, porque em sua essência ela é a extensão da pessoa de Jesus na terra. Para que o sobrenatural venha a acontecer, tem que haver oração. Por falta de oração, que é uma maneira de dizer a Deus que precisamos dele e da sua presença e do seu toque, do seu carinho, da sua atenção, da sua manifestação. Uma igreja pode enfrentar problemas
como a falta de sentido e amor. Ela deixa de ser igreja, repito, e passa a ser um ponto de encontro, um clube social. A igreja, já pela sua natureza, provoca no mundo espiritual uma reação. Por isso, o apóstolo Paulo diz que, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Leia isso em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A oração é a própria guerra. Se não houver disposição das pessoas, dos que se dizem conhecer a Deus, a falta de comunicação com o próprio Deus pode criar um ambiente hostil entre membros, divisões, competições, ciúme, ofensa, inveja, uns com os outros, antipatias, descrença e a esperança da comunhão de uma igreja pode desaparecer e a igreja pode até se desfazer. No meu ponto de vista, um culto de oração, de círculo de oração, ela é a coluna da igreja. É um dos cultos mais importantes, se não o mais importante de uma igreja, porque ela é a coluna da igreja. Então, se você pode comparecer ao círculo de oração da sua igreja, não deixe de comparecer. Não pense que é só para as irmãs, não pense que é só para as pessoas, né, que são obreiros, não pense que é só para as pessoas que têm que estar lá por obrigação de manter a igreja, não. O círculo de oração, o culto de círculo de oração é responsabilidade de toda a igreja, desde o pastor até aquele membro, aquele visitante, aquele congregado, aquela pessoa que só gosta de ir a cultos. Todos devem ir ao círculo de oração, dobrar os seus joelhos e orar, pedir a Deus força, pedir a Deus estrutura, pedir a Deus que manifeste o seu poder no meio da igreja durante os cultos, que use, que abençoe, que consagra e que nos una em um só espírito, em uma só fé e em um único só caminho e verdade, que é Jesus. Na próxima madrugada, eu vou falar com você sobre a oração e a vida real. Até lá, boa noite. Espero que todos possam acompanhar esse estudo, essa aula, essas informações, essa bênção para a edificação e crescimento espiritual de todos. Deus abençoe.